E agora, José? Nós estamos caminhando com José do Egito, estamos percorrendo esses últimos capítulos do livro de Gênesis, onde contam essa história belíssima, onde a gente pode aprender a cada dia, a cada domingo, sobre a vida de José. O tema de hoje é confrontação, a destruição da falsa segurança. Quem foi confrontado, quem estava sentindo essa falsa segurança, é o que nós vamos ver hoje. Um doutor famoso, Richard Weaver, disse a seguinte frase: há fundamento para a declaração de que o homem moderno se tornou um ignorante moral. A gente poderia encaixar essa frase muito bem nos dias de hoje. Só que o interessante é que essa frase foi escrita no ano de 1948, num dos livros desse autor, que chama As Ideias Têm Consequência. Na época, o Dr. Weaver era um professor da Universidade de Chicago. Interessante que esse livro simples, a gente pode pensar que é simples, As Ideias Têm Consequência. Esse livro e tudo que ele vinha trazendo caiu como se fosse uma bomba atômica no meio acadêmico lá dos Estados Unidos. Porque nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo havia se destruído, onde duas bombas atômicas tinham caído de fato lá no Japão, você já deve ter visto e ouvido sobre isso. Como que estava o ser humano por dentro? Qual era a esperança e aonde é que ele colocava a esperança? E um crítico chamou essa obra do Dr. Weaver, As Ideias Têm Consequências, de um profundo diagnóstico da enfermidade da nossa cultura. Pela primeira vez, nunca antes na história da humanidade, estava se falando de uma cultura total, global. E a gente sabe que esse termo foi caminhando até o termo que nós usamos como globalização. Não sei se você repara nisso, ou se você tem essa curiosidade, mas a roupa que você está vestindo agora, nesse momento, pode ter vindo teu tênis, teu sapato, pode ter vindo do Vietnã. A tua camiseta pode ter sido produzida em Dubai. O teu relógio na China. E a gente vive com isso. Impressionante como a globalização chegou e a gente não tem como lutar contra isso. As nossas vacinas, que a gente tanto espera, estão vindo um pedaço da China, o outro da Índia, talvez um contrato virado dos Estados Unidos, de tantos lugares. Mas a mensagem desse livro, que As Ideias Têm Consequência, era muito simples. Se você não vive de acordo com a verdade, então você vai ter que sofrer as consequências. Parece até que inspirou aquele joguinho que adolescente adora, né? Verdade ou desafio ou consequência, depende do lugar que você mora, e você tem que falar uma verdade, responder uma pergunta ou fazer o desafio. Não. Isso que ele não tinha convivido nos nossos dias. Imagina um senhor acadêmico, estudioso de 1948 estava vendo aquilo. Imagina se ele fosse e viesse para o nosso mundo 2021, meio da pandemia. Interessante notar que a nossa sociedade não apenas rejeita a verdade, mas ela não acredita que existam consequências. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, segundo a verdade que eu me propus, e eu posso decidir que aquilo que eu me propus não tem consequências. Então, se você acreditar na coisa errada, não tem problema, porque eu não creio que a coisa errada vai ter consequência. Não existe absoluto moral, ético. Você pode fazer o que você bem entender e sair ileso.
Números, ainda no Pentateuco, nos relembra que nós temos que ter certeza, estejam certos, de que vocês não escaparão do pecado que cometerem. Essa é a verdade bíblica. Nossa sociedade vive completamente a revelia disso. Não, isso aí nunca vai acontecer. Isso parece que não se aplica à nossa realidade. Nós estamos falando dessa terceira fase da vida de José, dos seus 30 anos até o final, até a sua morte. Se eu me recordo bem, morreu com 110 anos. Estaria lá para o fim da fila da vacina, né? Muita gente aí. Essa semana a gente foi vacinar nossa filha e a moça teve que responder lá qual a idade que está vacinando essa semana. 89 anos. Então, os de 89 anos são a prioridade nessa semana que passou. Talvez semana que vem já baixe para essa semana que nós estamos para 88. E a gente acha que não tem ninguém da cidade, né? E temos várias pessoas. Estamos vivendo cada vez mais. Por 22 anos, os irmãos José eram aderentes dessa filosofia. Nunca vamos descobrir, está tudo certo, ninguém vai saber o que a gente fez, nós conseguimos encobrir o nosso pecado perfeitamente. Não sei se você gosta de filmes desse sentido, mas existem muitos filmes que tentam descrever o crime perfeito, não é verdade? Aquele que nunca foi e nunca será descoberto. Mas os irmãos de José tinham um problema, eles não haviam dito a verdade. O seu pai, para tantas pessoas que haviam perguntado aonde que estava José, o que havia acontecido com ele, e aparentemente, queridos, 22 anos, não havia tido nenhuma consequência do seu erro, do seu pecado. Eles já tinham passado da fase do medo de ser descoberto, porque eles achavam de fato que José estava morto. Se ele não morreu, igual eles falaram ao seu pai, mas eles venderam e nunca mais tiveram notícias do seu irmão. Ele morreu. Nos capítulos 44 e 45 nós vamos ver o desenrolar de 4 cenas fantásticas com essas notícias ruins e depois notícias boas. Hoje nós vamos ler os primeiros 13 versículos do capítulo 44. Eu peço que você abra sua Bíblia, acesse, se conecte com a palavra de Deus. Gênesis 44, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Gênesis 44, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra de Deus: José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhes responderam: por
que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos nesse momento pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que possa, Senhor, trazer a correta interpretação e também a aplicação desse texto em nossas vidas a partir de hoje. Senhor, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Mais um pedaço da história de José. E ele parece agora desenvolver uma estratégia um pouco diferente. Esse plano sábio de conduzir os seus irmãos ao verdadeiro arrependimento. Cada fator que vinha acontecendo antes tinha levado, mas tinha um elemento que faltava: Benjamim, o único irmão de mãe e pai de José. Então, eles tinham que ser confrontados com o seu pecado. O pecado tinha que ser escancarado, porque isso no final ia levar ao arrependimento deles. E só assim, só depois de confrontados e arrependidos, José poderia se mostrar, dizer quem de fato ele era. Hoje nós vamos ver 4 fases da confrontação, 4 fases ali que eles tiveram nesse momento. A primeira delas foi alegria. Lembrem, os irmãos tinham recebido um banquete de José, estavam felizes, estavam alegres, não haviam sido presos, Simeão havia sido solto e Benjamim estava seguro. Tudo o que eles queriam, lembra daquela lista que nós vimos semana passada, tinha acontecido. E tinham sido convidados ali para um banquete na casa do vice-governador do Egito. Estavam voltando para casa, aquele sorriso largo de orelha a orelha. Deu tudo certo, era um dia feliz, podiam dormir tranquilos. Amanheceu o dia, foram partir, graças a Deus deu tudo certo. Porém, aquela alegria deles não passava de uma ilusão, porque a verdadeira alegria, a verdadeira paz de espírito não pode se basear em mentiras. A verdadeira alegria, a verdadeira paz tem que ter a verdade como solo, como fundamento. Se você edificar coisas, a sua paz, a sua alegria sobre mentiras, lembra bastante daquela casa que veio a tempestade e ruiu. A casa construída sobre a areia, não sobre a rocha, sem retidão, sem uma vida correta, reta diante de Deus. Vai parecer apenas uma trégua, é o que nós temos feito, o que nós temos falado, um armistício. Eu não te mato hoje, você não me mata, mas na primeira oportunidade a gente volta a entrar em guerra, tudo bem? Isso não é paz, isso não é o que estava acontecendo aqui, era o que estava acontecendo aqui, mas não era o desejado para os irmãos.
Isaías 32:17 diz o seguinte: o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Então, achar que estava tudo bem porque simplesmente aconteceu aquilo que eles vinham bolando e planejando quando foram ao Egito, ter ganho um banquete. Tem gente que fica bem alegre com algumas comidas, não é verdade? Um bom churrasco, tem gente que é da pizza, tem gente que é do tutu, tem gente que é de sushi. Imagina que o banquete foi a sua comida preferida, deu tudo certo, encheu os sacos, agora a gente vai poder voltar para casa. Mas a segunda fase da confrontação, quando tudo parece estar bem, é a surpresa. É a surpresa que nós vemos ali. Quando eles pegam as bagagens, estão levando as suas bagagens, está tudo bem. Mas daqui a pouco eles começam a ver que está vindo gente atrás deles. Sabe por quê? José mandou pegar a sua taça e pediu para ele colocar na sacola de grãos de Benjamim, menor. Imagina como eles devem ter ficado quando viram que a guarda de José estava vindo atrás deles. Ah não, de novo, o que aconteceu? Os guardas estão vindo. Você fez alguma coisa? Você fez alguma coisa? O que está acontecendo? De novo, toda vez que a gente vem para essa terra, acontece. Eles não sabiam que os seus pecados iriam alcançá-los. E quando vem a acusação, vocês roubaram a taça de prata do meu Senhor. E eles não tiveram dúvida, ficaram consternados, eles ficaram ali, tiveram uma ousadia gigantesca e falaram: não fizemos isso. Mas quando foi ali uma por uma, eis que na sacola de Benjamim estava lá, não podia fazer nada. O copo, a taça do vice-governador, e era prata pura, podia derreter, era dinheiro, estava lá. A mesma pessoa que tinha acabado de dar um banquete para eles, e eles haviam roubado, não tinha como negar. Imagina a situação, imagina o espanto quando foi encontrado. Pode revirar, eu tenho certeza que a gente não pegou, e foi encontrado. Interessante que nesses versículos falam aí, no final do 5 fala que era a taça que José usava para beber e para fazer adivinhações. Nós não temos muito mais material dentro da palavra de Deus para saber o que de fato eram essas adivinhações, como era esse sistema, ou como um oficial egípcio fazia isso. Mas nós sabemos que, como José era um homem temente ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, nosso Deus nunca aprovou adivinhações, ou coisas de azar, ou consultas aos mortos, tanto que na lei expressa, muitos anos depois, em Levítico, em Números e em Deuteronômio, há vários artigos contra as adivinhações. Mas na verdade, o que dá a entender é que José queria passar a ideia que ele sabia o que ia acontecer. Claro, ele estava bolando todo esse plano. Naquela altura, seus irmãos estavam com medo, falando: não, tudo que ia acontecer com a gente, esse cara está 2 passos à frente, ele sabe tudo que vai acontecer. Foram pegos de surpresa. Nossa segunda fase da confrontação. A terceira fase, muitas vezes,
é uma fase difícil, chama ousadia, e vai do versículo 7 ao versículo 12. É quando os irmãos tentam provar a sua inocência. Quando vem a acusação, eles falam não. Versículo 7 fala: longe dos seus servos fazer tal coisa. Em bom português, talvez seria traduzido como Deus nos livre. Deus me livre de fazer isso aí. Mas como hebreus, como cananitas, servos ali do Deus, eles não usariam nem de longe o nome de Deus em vão, em nenhuma expressão que eles falavam. Até o próprio nome de Deus, o tetragrama, eles não falam. Eles quando aparece o tetragrama, eles leem Adonai. Mas e agora? Eles tentam alegar que eles não eram o tipo de pessoa que aquele servo egípcio estava pensando. Nós não somos desse tipo de pessoa que rouba, não. O que você está pensando? Que nós roubamos? Eles já não haviam provado a sua honestidade ao mordomo, quando na semana passada nós vimos, logo que deu problema, eles falaram que, olha, achamos a prata, está aqui de volta, nós vamos confessar, nós trouxemos prata em dobro para pagar aquela primeira e para comprar depois. Eles foram honestos, logo de cara, se anteciparam. Porque se eles fossem ladrões, teriam pego aquela prata, escondido, e estava tudo certo. Mas eles foram nessa ousadia um pouco longe demais. Eles colocaram ali e propuseram que o culpado fosse morto. Olha só, se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, versículo 9. Não está com a gente não, pode revirar tudo. Agora, se a gente voltar lá e tiver com algum dos servos do seu senhor, a gente vai querer que ele morra. Eles propuseram que fosse morto ou tomado como escravo. Interessante que é a mesma atitude que o próprio pai Jacó teve com Labão lá atrás. Pode ser escravo. Porém o mordomo já sabia, José tinha falado tudo para ele. O mordomo rejeita a oferta e fala assim: não, fiquem tranquilos, somente o culpado, quem eu encontrar a taça do meu senhor, eu vou levar. O resto pode ir voltar para casa, pode ficar tranquilo. E aí foi examinando saco por saco. E tem um detalhe dessa trama que deixa ela toda especial, porque o versículo fala aqui, mais uma vez, versículo 12, que começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo. Vocês lembram outra vez que aconteceu isso? Quando eles foram receber o banquete que José deu a eles, eles foram colocados em ordem de idade. Queridos, era a segunda vez que eles devem ter ficado se perguntando, estavam todos diante dele, falar: agora vem você, agora a sua, e era pela ordem de idade. Como que eles sabiam? Como que esses egípcios sabem a nossa ordem de idade? Quem que é o irmão mais velho? Como que eles têm tanta informação? Tem gente que arrepia assim quando começa a ser confrontado, e o outro sabe muita coisa. E aí foi encontrado a sacola de Benjamim. A último suspiro de esperança que eles tinham foi por água abaixo, porque agora não tinha mais o que falar, estava materializado o roubo. E a pessoa: não temos mais o que dizer, e agora? E aí vem a última fase da confrontação. Eles ficaram transtornados.
quando no versículo 13 fala que diante de toda essa situação, eles rasgaram as suas vestes. Esse gestual, esse ato de rasgar as vestes, lá no Extremo Oriente, naquela época, era uma demonstração quando alguém recebia uma notícia de morte. Então, essa questão de transtornado, eles estavam vivendo uma angústia, era como se fosse um luto. Benjamim morreu. Benjamim não vai ter mais vida, vai ser escravo, vão matar, vão enforcar, vão fazer o que eles quiserem. A gente pode começar a chorar e entrar em luto pelo nosso irmão agora mesmo. Imagine a cabeça deles, voltando, depois de tanta felicidade, de tanta alegria, de tudo que tinha dado certo, voltando cabisbaixos, sem nenhuma esperança, pensando talvez, e agora? Como que a gente vai provar nossa inocência? Ele encontrou, não tem como. Um ou outro irmão deviam pensar: será que Benjamim roubou mesmo o copo? Será que esse menino, esse caçula, que falaria esse moleque, de fato roubou isso? Não pode ser, está todo mundo pagando por causa do erro dele. O que ia fazer com ele? Vai se tornar escravo? Vão matar? Por que ele fez isso? Imagine a cabeça de Judá, que prometeu ao pai que poderia fazer o que quisesse com a sua família, e como que Judá ia voltar para o pai sem Benjamim? E agora? Será que todos iam ser condenados como ladrão? Formação de quadrilha, se fosse no nosso país. Gente, 4 fases da confrontação. Uma alegria falsa, uma surpresa. Como acontece isso? Não sou o errado. E por fim, um transtorno. Uma vez que Judá era o responsável por Benjamim, ele que intercedeu diante do pai, nós vimos nas últimas 2 semanas. Talvez Benjamim estava preparando o seu apelo. O que eu vou falar? Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Na verdade ele devia falar assim: Deus do meu pai, do meu avô e do meu bisavô. O que eu vou falar? Mas Judá decide uma coisa nesse momento, vai fazer toda a diferença. Depois de serem confrontados, Judá decide contar a verdade, decide confessar os seus pecados, decide confessar os pecados dos seus irmãos. Mas isso é história para a semana que vem. Semana que vem a gente vê o que Judá foi à frente. Algumas perguntas para a gente levar esse texto para a nossa semana. Essa história desse copo, dessa taça que foi encontrada ali na bagagem. Qual é a minha relação com a verdade? A verdade existe, a verdade absoluta, ela está registrada no livro que o nosso Deus deixou para nós. Será que eu rejeito? E rejeitando, eu creio que não vai ter consequência. Não, a palavra de Deus diz isso, mas não tem problema em fazer o contrário. Como é que é? Será que muitas vezes eu acho que Deus não está vendo? Eu acho que é uma dos atributos de Deus que a gente menos interage. A onipresença está em todo lugar. A gente acha que Deus não está ali, então a gente pode fazer escondido. Será que Ele está em todo lugar? Me lembra o versículo de Números: estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometerem. Segunda pergunta: no que eu baseio a minha alegria e a minha paz? Mentiras? Ilusões?
em coisas que dizem para mim, eu quero acreditar que aquilo é a verdade, sem buscar, sem saber, ou nós temos construído a nossa vida, o nosso propósito sobre a base forte, que pode vir a chuva, vai vir a chuva, os rios vão subir, mas a casa não vai cair, porque ela foi edificada sobre a rocha, sobre a verdade, porque aquele homem obedeceu, ele sabia, ouviu e obedeceu. Isaías 32:17 diz que o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Próxima pergunta: será que eu creio que meus pecados não irão me alcançar? Gente, quando a gente extrapola esse conceito, esse princípio bíblico, muitas vezes é um conceito que a nossa sociedade acredita, a tal da impunidade, não é verdade? Te acha que pode ter recurso atrás de recurso, que pode ir para onde for, que eu vou continuar solto. Não tem de fato uma consequência daquilo que eu fiz de errado. Não, meu pecado não vai me alcançar. Por fim, nós vimos hoje como os irmãos reagiram quando foram confrontados. Mas como eu e você reagimos quando tem algum pecado? Confrontação é em relação ao pecado, gente. E a pessoa sabe a verdade, vem muitas vezes em amor falar com a gente, porque quer o nosso melhor, e a gente pega e fala: não, isso não é verdade, tem uma ousadia tremenda. Esses somos pegos de surpresa. Como que a gente reage quando somos confrontados pelos nossos pecados? Hoje nós podemos ver então que a confrontação que uma simples taça gerou, ela destruiu completamente uma falsa segurança dos irmãos de José. Eles estavam achando que estava tudo bem, mas não estava, porque eles ainda não haviam confessado e se arrependido. A confrontação destruiu a falsa segurança dos irmãos de José. Vamos orar? Pai querido, Senhor, nos ensina a reagirmos corretamente, biblicamente, quando somos confrontados pelo nosso pecado, Senhor. Que não possamos ser empecilho de irmãos que querem o nosso bem, do nosso Senhor que disciplina quem Ele ama, para a nossa própria edificação. O Senhor nos ensina a termos uma vida íntegra, voltada completamente àquilo que o Senhor quer de nós. Nenhuma ponta solta, nada que nos desabone. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, cada um de nós, sermos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e nosso Salvador. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.